Olá, pessoal! Estamos começando mais uma história real aqui no nosso canal. Antes que esqueça, já deixa o seu like e comenta de qual cidade está ouvindo essa história. Bora lá para nossa história. Meu netinho, escuta com atenção porque essa história é das que a gente não esquece, das que marcam uma vida inteira. Isso aconteceu bem aqui, em Santa Rita do Sapucaí, no bairro Abertão, onde as noites são iluminadas por estrelas e a vida tem um ritmo lento, de abraço forte e palavras simples. Zé do Tonho era homem de chão, feito daquelas terras vermelhas e do cerrado que abraça nosso vilarejo. Tinha mãos firmes, acostumadas ao trabalho pesado na roça, mas um jeito doce que se revelava no violão que carregava para todo lado. Quando ele cantava nas festas da comunidade, a gente até esquecia dos problemas. A voz dele era um canto que falava de amor, de luta, da vida simples que a gente ama. Mariazinha era menina da vila, com um sorriso tímido e olhar que guardava o mundo inteiro. Ela sabia das coisas do campo, do jeito de cuidar das plantas e do gado, mas o que mais encantava era seu jeito meigo de falar, de acolher, de esperar o Zé chegar. Eles cresceram juntos, andando pelas ruas de terra batida, sentindo o cheiro das flores silvestres que brotavam no Abertão e escutando o som distante do trem que passava pela linha férrea, um barulho que marcava a vida ali, misturando-se com o canto dos sabiás ao amanhecer. O amor dos dois era feito de detalhes. O Zé que buscava um ramalhete de Maria sem vergonha para ela, as mãos dela que preparavam um pão de queijo fresquinho para ele, os serões sentados à varanda com o violão afinado e as vozes se encontrando em modas de viola. Mas, como acontece nas histórias mais difíceis, veio a desgraça que ninguém esperava. Tudo começou numa festa de São João que parecia uma das melhores que a gente já teve. A comunidade toda estava reunida na Praça do Abertão, homens, mulheres, crianças, todo mundo alegre, com roupa de chita colorida, chapéu de palha e aquele cheiro gostoso de fogueira queimando madeira, misturado com um doce de amendoim e paçoca que as meninas vendiam nas barraquinhas. Tinha gente de todas as idades. A música caipira tocava alto e o sanfoneiro fazia o acordeão cantar aquelas modas que fazia o povo bater pé e rodar na dança. A quadrilha já estava ensaiada há semanas e a ansiedade era grande, porque a Mariazinha e o Zé do Tonho iam ser os noivos naquela noite, e todo mundo sabia que eles eram o casal mais bonito e querido do Abertão. A praça se enchia de risos, fogos estouravam no céu e as crianças corriam com balões e fitas coloridas, iluminando a festa. O cheiro de comida caseira vinha das casas próximas, milho assado, torresmo, queijo Minas fresquinho, tudo junto com a alegria que só aquela época do ano sabia trazer. Mas, como sempre acontece, quando a bebida entra demais no corpo da gente, o clima que era de festa começou a mudar. Um rapaz conhecido na vila que tinha passado um tempo preso participava da brincadeira da cadeia, uma tradição da festa onde alguém fazia o papel de preso e outro de policial, para rir e brincar. Só que naquela noite ele estava mais irritado e bebido do que o normal. Sentiu-se provocado e, entre risos que viraram xingamentos, ele se aborreceu. A confusão começou a crescer no meio da multidão. O Zé, sempre pacificador, tentou separar os ânimos para evitar que algo pior acontecesse. Mas, na confusão, um golpe certeiro, uma facada no peito do Zé, que fez o sangue escorrer na terra vermelha do Abertão. O silêncio tomou conta da festa. As pessoas pararam de dançar e o olhar de todos se voltou para o Zé, caído, enquanto o rapaz fugia para o mato, sumindo entre as sombras. O enterro do Zé foi uma das coisas mais tristes que eu já vi nessa vida. A comunidade toda se juntou para acompanhar aquele último adeus. Subimos o morro onde fica o cemitério, um caminho de terra batida, ladeado pelas árvores do cerrado, que pareciam chorar junto com a gente. O povo andava devagar, em fila, alguns chorando abertamente, outros com o rosto fechado, tentando guardar a dor. O cemitério estava lotado, com muita gente que veio de longe, todos com os olhos cheios de tristeza e saudade. Foi uma cerimônia simples, mas carregada de emoção, com o padre da vila rezando com voz trêmula e as modas antigas ecoando na memória de quem ficou.
Depois do enterro, a Mariazinha caiu num luto profundo. Ela não se levantava da cama, não queria comer, não falava. Era uma dor que parecia rasgar a alma, uma tristeza que ninguém conseguia consolar. Todas as noites, por 15 dias, se ouvia o choro vindo da casa dela, como se o pranto fosse uma prece pedindo para que a dor aliviasse. A comunidade, unida como só a gente era naquela época, organizou vigílias para cuidar dela. O padre da vila foi chamado muitas vezes para rezar, para trazer um pouco de conforto e esperança. Mas todos davam como certo que a Mariazinha não resistiria, que a tristeza era tão forte que ela se entregaria para a morte. Até que uma noite, quando a casa estava mergulhada no silêncio e a lua cheia iluminava o quarto, aconteceu algo que ninguém poderia explicar. Mariazinha teve um sonho tão real que parecia que o Zé estava ali, sentado ao lado dela, segurando a mão dela com aquele sorriso tranquilo. Ele falou com voz doce, pedindo que ela não desistisse, que dentro dela carregava o fruto do amor deles, um filho, a prova viva de que o amor verdadeiro nunca morre. Ela sentiu uma paz enorme, uma alegria que fazia o peito doer de tão forte. Na manhã seguinte, com o sol brilhando e o canto dos passarinhos, Mariazinha abriu os olhos, estava viva, cheia de esperança, e logo depois todos souberam que ela estava grávida. No começo, o povoado achou que ela tinha enlouquecido, porque ela falava para todo mundo da gravidez e continuava muito magrinha, quase como se a dor ainda estivesse prendendo o corpo dela. Muitos duvidaram, comentaram, ficaram com o pé atrás. Só depois do 6º mês é que o barrigão dela apareceu, e aí ninguém mais teve dúvidas. Mariazinha carregava dentro dela o amor e a esperança do Abertão. E a lenda que ficou na vila é que na noite em que o Zé foi assassinado, todos os anos, quando chegava aquela data, se ouvia um lobo uivar alto, uivar a noite inteira. Um som que vinha do mato, assustando as pessoas. Os pais apressavam seus filhos para casa antes do anoitecer, porque ninguém sabia de onde vinha aquele uivo. Ninguém via o lobo, mas todos sentiam a presença dele. Era como se o espírito do Zé ou alguma força do cerrado protegesse a vila, avisando que ali havia uma história de amor e dor que jamais seria esquecida. E quem tentasse atrapalhar aquele amor teria que enfrentar o lobo do Abertão. Assim é a história do Zé do Tonho e da Mariazinha, meu neto. Uma história de amor que enfrentou a tragédia, a tristeza e a superstição, mas que nunca deixou de existir no coração desse povo simples e verdadeiro.